Bom, vamos aqui falar de primeiro a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que vão ouvir esse vídeo e ver, né, esse vídeo. Tenho um pouco de dificuldade para gravar porque eu não tenho nenhum equipamento para gravar. Então eu gravo com um celular. Vocês estão vendo aí que eu sou bem amador. Eu gravo com um celular, um Nokia N95, e é o que tenho para hoje. É o que tem para nós hoje. Mas não tem problema, o importante é o conteúdo, né? Conteúdo daquilo que a gente traz para a glória do Senhor Jesus. Hoje, especificamente, queria estar falando de algo que quase ninguém fala, né? Quase ninguém fala, né? Do Islã. Muitas pessoas têm medo de falar do Islã porque os muçulmanos, eles são nervosinhos, né? Eles são bem nervosinhos e tal, e eles descem do salto, ficam nervosos. Mas o Islã é uma falsa religião como qualquer outra. Aliás, é uma das piores, mas hoje nós vamos ver que ela também foi fundada, por assim dizer, pelo catolicismo romano, o Islã. É só você procurar o testemunho do ex-pastor jesuíta, ex-padre jesuíta, Roberto Rivera. Esse irmão, acho que ele já faleceu, mas ele tinha uma série de quadrinhos, né? Foi o jeito que ele teve para publicar o seu conhecimento como jesuíta, ex-jesuíta. E eu acho estranho porque quase nenhum jesuíta, ou nenhum, fora esse irmão, o Alberto Rivera, eles tiveram a oportunidade de sair do jesuitismo e se converter ao Senhor Jesus. Lógico que o jesuitismo é uma seita, uma das piores, né, que envolve a adoração do demônio e pactos profundos, até porque o jesuitismo é o catolicismo. Não tem como separar o jesuitismo do catolicismo. Na verdade, jesuitismo apostólico, entre aspas, romano, né? Fosse chamar. E ele criou essa seita aí, que é o Islã. A gente conhece hoje como o islamismo do falso profeta Maomé. Daí não tem alma, né? E o Mahoma, ele era... E nem a internet, né? Ele era uma pessoa muito violenta e tal. E eu colhi algumas informações aqui que eu tenho sobre ele, que eu tenho sobre o mesmo, retirada dos livros das revistas do pastor, não sei se pastor, mas o irmão Alberto Rivera, né? E eu pus aqui, ó, o Islã, a verdadeira história. Os crentes em Cristo, eles sacrificavam sua vida em favor do Evangelho. O único meio encontrado por Satanás foi criar uma religião falsa, que só se parecia cristã. Então, o que aconteceu em Roma foi, ele perseguiu o Evangelho, isso é história, através do judaísmo do primeiro século e depois pelo romanismo. Aliás, ele foi morto sobre o Império Romano, a mando dos judeus, Nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro mártir da igreja, que é Estevão, também morreu apedrejado pelo judaísmo. Vale se lembrar que o judaísmo não era a religião de Moisés. O judaísmo era a religião dos fariseus, não de Moisés.
A religião de Moisés, naquela época, estava longe de ser praticada, né? Então, Jesus mesmo chamou os fariseus de filhos do diabo, João chamou eles de raça de víboras e muitas outras coisas mais. Então, a primeira perseguição foi levantada contra eles, contra a igreja, né? Depois, o que o diabo fez? Levantou uma suposta igreja, né? João vê a mulher sendo perseguida no capítulo 12 de Apocalipse, e no capítulo 17 ele vê a besta que perseguia a mulher vindo com uma mulher agora, uma prostituta nas suas costas. E prostituta, mulher na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é uma referência no Novo Testamento, principalmente a igreja, né? E a noiva do Cordeiro e as referências, né? Então essa mulher que João vê é o catolicismo romano sem dúvida nenhuma. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, é só você estudar ali as profecias no Apocalipse 17 e estudar um pouco da história do romanismo. Não precisa nem estudar muito, pega só uma enciclopédia qualquer e você vai ver o que a Inquisição fez e faz até hoje. Mas o que eles podiam fazer? Eles trouxeram grandes perturbações para o mundo naquela época, perseguiram a igreja e levantaram, por assim dizer, o interesse de buscar Jerusalém, de tomar Jerusalém, né, do povo que estava lá. E eles precisavam de um motivo para isso, né? Precisavam de alguém para fazer esse serviço para eles, né? No caso do catolicismo, né, nós vemos ali quando ele se transformou na besta do Apocalipse, na mulher cavalgando a besta, consequência, parte dessa besta, começou o quê? Quando o Constantino tomou o poder, né, a estátua de Júpiter foi transformada em Pedro, e Vênus virou Maria. O QG estabelecido foi as 7 colinas ou 7 montanhas, chamada Vaticanos. Vaticanos quer dizer lugar de adivinhações. A casa do satânico Janus. Janus era uma imaginário. Janus nunca existiu. Janus era fazia parte da mitologia greco-romana. Era o que simbolizava o velho e o novo. Então esse deus Janus deles aí, ele tem uma cara de velho e novo. Metade da cara é velha e a outra metade uma face virada para o outro lado. Ele não tem a nuca, né? E esse deus Janus aí, ele era uma representação do ano que se vai e do ano que se vem. E muitas vezes as pessoas cantam lá Feliz Ano Novo, Adeus Ano Velho. Ele está celebrando ali o Janus, a deidade, né? O imaginário, o deus imaginário dos romanos. Não é à toa que o nome Janeiro é em homenagem a esse suposto deus aí. E o calendário que a gente tem é calendário greco-romano, de Juliano, calendário de Júlio César, depois assim remodulado pelo catolicismo romano a partir dos escritos de Copérnico e reformulado pelo Papa Gregório. E hoje nós temos um calendário gregoriano, chamado Gregoriano, que homenageia todos os deuses do panteão ali de Roma, né? Grécia, greco-romano, que é Marte, Março, o próprio Júlio César, Júlio, né? Augustus, que é agosto, e por aí vai, né? Então tem um monte de coisas. Os nomes dos dias da semana foram mudados também para nomes de entidades. Essas entidades temos ali Thursday, Friday, né? Wednesday, dia da Lua, dia do Sol, dia de Júpiter, dia de Netuno, dia de Urano. Então tudo isso aí vem da antiga Babilônia, que o catolicismo só moldou. No caso do calendário, eles nem mudaram mesmo os nomes, né? Continuaram usando o mesmo nome pagão, mas
fez tudo isso, todas as abominações, né? Lá, quando Deus fala através do profeta Daniel, fala que ele mudaria e jogaria a verdade por terra, né? O anticristo. Então, o anticristo é uma pessoa, mas ele é baseado num sistema que tem sido tentado ser implantado no mundo desde a época da Torre de Babel. E o catolicismo é a grande abominação atrás disso, né? Por isso que a Bíblia nós vemos a Bíblia chamando a Igreja Católica lá no livro de Apocalipse de o mistério Babilônia, a grande mãe das prostituições e meretrizes da terra. Apocalipse 17:5. Então, o que acontece? Essa mãe das prostituições vem de acordo com aquilo que nós estamos falando. Ela é a mãe das prostituições e das abominações, ou seja, das mudanças que foram feitas no cristianismo, por assim dizer, e na concepção do povo sobre o tempo, sobre a terra, as abominações que são adoração aos astros, consulta dos astros e tudo que se envolve de Deus eles blasfemam, né? E o que acontece? Ela foi criada para tentar bloquear o crescimento do Evangelho de Jesus, né? Fazer guerra entre as nações. Nessa época o Império Romano ia se dissolvendo, então surgiu Constantino, né, o pai do catolicismo romano, e deu continuidade ao domínio romano. Os guardas da obra do catolicismo romano, a nova religião mundial, foram designados a perseguir os cristãos, né, e estabelecer ali uma nova religião, que o catolicismo tinha esse propósito, uma religião mundial, como se tornou, e para que aderisse a essa nova religião, os dirigentes religiosos de Roma estavam erguendo mosteiros na África, em povoados cristãos. Então, estavam de olho no norte da África. Como o catolicismo estava se expandindo naquela época, eles começaram a erguer os seus mosteiros, né? As vidas dos monges lá. E cabe aqui lembrar que as cópias da Bíblia que nós temos não foram copiadas em mosteiros católicos, não. Foram copiadas por crentes fiéis e foi deixado ao longo dos tempos. O catolicismo apenas se apossou desses livros, uma boa parte deles, para poder ter o crédito sobre isso, mas não tem nada a ver, porque Deus preserva a sua palavra, não foi o catolicismo. Aliás, o catolicismo nem pode se dar esse crédito, porque ele matou as pessoas porque tinham as cópias das escrituras na sua língua, antes mesmo da imprensa. Então, como eles estavam de olho ali no norte da África, né, onde viviam os descendentes de Ismael, os árabes, Ismael que foi ajudado ali pelo anjo, né, em Gênesis 21:19, no século IV, viveu um homem na Argélia, no norte da África, aproximadamente em 354. Um homem muito conhecido. Ele era africano, descendente de árabe. O nome dele é Agostinho de Hipona, um monge, bispo católico dos africanos. E ele é chamado pelos filhos da prostituta, os seguidores dela, de pai da igreja. Embora Jesus disse que ninguém chameis de pais, né, em Mateus 23:9. Então Agostinho ele tentou levar os árabes o catolicismo romano, não o evangelho, sem sucesso. E ele perdeu uma luta com os maniqueístas e ele acabou sendo até influenciado pelo maniqueísmo, né, que era uma doutrina da qual surge até era uma espécie de gnosticismo que falava que o mal era, o universo tinha um dualismo, era um Deus mau, Deus bom, aquelas heresias do gnosticismo. Você que quer aprender sobre o gnosticismo, pesquise, que existe muito material sobre isso, livros sobre isso, e é muito fácil. Não é o tema aqui do nosso vídeo, mas só para saber. Então, Agostinho ele tentou levar aí aos árabes, né, ali no norte da África, o catolicismo romano, mas não teve sucesso. Então começou esse plano maligno, né?
aqueles que não aceitavam eles foram enviados espiões, né, para disseminar a ideia que um dia ia aparecer um líder, um profeta, né, que entre os árabes. Então foi disseminado então essa ideia, o povo árabe, que era um povo muito idólatra. Então Agostinho, depois, né, que ele lançou essa ideia lá, como sempre, o catolicismo, e o Agostinho está atrás disso, muitas pessoas vão questionar, dizendo que não tem prova para isso. Tem sim, tem o próprio irmão lá, e outra, o irmão Alberto Rivera. E você acha que os jesuítas vão dar para nós essas provas? E o Islã também? Estão unidos de volta. Só eles que têm os documentos que comprovam também, e eles não vão dar. Mas uma hora Deus vai deixar vir à tona, como deixou vir. Apenas um homem que saiu do jesuitismo já fez um estrago grande nesses anos aí que o catolicismo deixou em oculto isso. Então quer dizer que eles tentaram disseminar essa ideia, né? Os islâmicos, eles alegam que Abraão e Ismael construíram a casa de Deus, ao lado do poço Zanzan, onde o anjo salvou a vida. No lugar, hoje está a pedra chamada Kaaba, que é um suposto meteorito que caiu do céu, e eles adoram isso aí. Mas já era adorado antes disso aí, né? A aparição de um profeta árabe, né? Os católicos romanos, eles forçaram a aparição de um profeta árabe, exatamente como os judeus buscavam o Messias. Então, como eles iam criar essa ideia nos árabes, sabendo que eles eram filhos de Abraão também. Então eles falaram, olha, também vai vir um profeta, assim como veio um profeta messiânico ali na linhagem de Isaac. Então havia na Kaaba vários ídolos. Por ser um povo muito idólatra, os árabes tinham os seus deuses. Havia até uma suposta imagem, né, de Maria como menino Jesus, mas é Ísis e Horus, né, e que o catolicismo transformou em Maria e menino Jesus. E Maomé, olha só que interessante, ele fez uma seguinte afirmação: Satanás persegue todos os filhos de Adão no dia em que nascem, menos Maria e seu filho. Nossa, você vê que a admiração que ele tem por Maria, né? Ele até chama Maria, mas fala seu filho. Por que Maomé estava exaltando os ensinamentos romanos? Por quê? Ele exalta, né? Exaltava, porque agora já morreu. Quando ele tinha 9 anos, ele estava com seu tio em uma caravana. Quando um monge romano o parou, né? Essa é a história que o irmão conta. E perguntaram, e fez perguntas, né? E depois lhe disse: leve seu sobrinho de volta aos seus pais e guarde-os dos judeus. Grandes coisas estão guardadas a este menino. O monge deu início ao ódio dos árabes contra os judeus. Maomé casou-se com uma viúva chamada Khadija. Tiveram 2 filhos que morreram, ainda jovens, e 4 filhas. A mais famosa se chamava Fátima. Então o que acontece? Maomé tinha uma filha chamada Fátima. Mais pra frente nós vamos saber por quê. Mas o que acontece? O ódio dos judeus, dos árabes pelos judeus, foi instigado pelo catolicismo romano. Assim como o racismo, né? O preconceito de cor. Porque o catolicismo, se você ler um livro de história até da 4ª série, ele vai dizer que os navios negreiros chegavam ao Brasil a mando de quem? Quem colonizou o Brasil? Não foi os jesuítas? Então os navios negreiros vinham com aval do catolicismo romano, que aliás, por sinal, ele comandava todas as rotas marítimas, e a Bíblia diz lá em Apocalipse, sim, que ela, por meio das rotas marítimas ali, controlou o mundo e fez comércio com o mundo todo. Isso está em qualquer livro de 4ª série. É só você analisar e fazer a conclusão. O catolicismo criou o preconceito racial quando trazia os negros da África para trabalhar como escravos aqui na nova terra, que eles deram o nome de Brasil, matando assim os seus primitivos, pessoas que moravam aqui, e dando o nome de índios, uma vez que nem era Índia, né? Mas eles deram o nome de índios e ficou até hoje como índios. Os que conseguiram escapar fugiram para o meio do mato e viveram junto com os animais a vida inteira, porque se eles aparecessem, aqueles novos colonizadores os matariam.
Então o que acontece? Isso é história, não estou contando lenda, não. É só você estudar qualquer livro de história sem a ótica da professora que está te ensinando, mas só analisar o livro. Chega às conclusões que eu estou chegando pelo próprio que está escrevendo no livro. Se o catolicismo colonizou o Brasil através dos jesuítas, e junto com a colonização veio os navios negreiros de escravos, que quem eram os escravos? Índios e os negros vindo da África. Então quem criou o preconceito religioso, o preconceito de cor foi o catolicismo romano. Também o preconceito o ódio dos judeus, dos árabes contra os judeus e contra a verdadeira igreja. Cabe que lembrar que o catolicismo nunca perseguiu a igreja católica, é tudo fábula. Se tiver alguma coisa falando isso, é mentira. Em todos os países muçulmanos, do lado de uma mesquita tem uma catedral católica. Então vamos lá, né? Então Maomé ele casou, teve 6 filhos, né? Aí, a partir desse casamento com essa mulher aí, que era uma viúva católica romana, ele começou a ter suas visões dentro das cavernas. Olha só, Maria também, segundo os católicos, ela aparece tem muitas aparições dela em cavernas, né? Os jesuítas, né? Eles, aí você vai dizer para mim, como que os jesuítas criaram o Islã, se o Islã foi criado no ano 500 aproximadamente, e o jesuitismo no ano de 1200, alguma coisa, 1400, 1500. É lógico, o jesuitismo só levou esse nome depois, mas o catolicismo é o mesmo, desde a época do Constantino. Então, os católicos criaram o Islã, né, a partir das ideias de Agostinho, e os jesuítas, que não se chamavam jesuítas naquele nome, mas se chamavam católicos, nunca mais é a mesma coisa, tanto faz. É que eles precisavam dar um novinais para frente para poder perseguir, mas nós vamos chegar lá. Então ele casou e começou a ter as suas visões lá na caverna. Aliás, a maioria dos falsos profetas tem visões em caverna, né? Creio que até eles querem fazer disso como se eles fossem o próprio profeta Elias, né, que teve ali na caverna ali, naquele encontro com Deus ali. Então eles tentam copiar, né, para dar um crédito. Aí vamos lá. Então, que essas visões começou a ser interpretada pelo primo da sua esposa, né, aquele da caravana que nós vimos aqui, né? E esse monge católico que falou que ele seria o profeta quando ele tinha 9 anos. E foram criando, esse Waraka aí, que ele foi criando esse novo Messias lá, né? Era um plano lá da Igreja Católica. Olha lá. No 5º ano da missão de Maomé, entre aspas, da sua missão, seus seguidores foram perseguidos por não aceitarem o ídolo da Caaba. Negos, o rei católico da Síria, para onde fugiu Maomé, o aceitou pela sua posição sobre Maria. Então o que acontece? Maomé foi perseguido lá onde tem a pedra hoje da Caaba, que é a sede do Islã. E Negos, o rei católico, que era da Abissínia, para onde Maomé fugiu, e aceitou ele por sua posição sobre Maria, em 622 ele migrou para Medina, onde começou sua hostilidade pelos judeus. Em 630, com 10 mil muçulmanos, 1000 homens, marchou e conquistou Meca. Mas o que ocorreu foi, por trás dessas cenas, para construir a crença islâmica, o Vaticano queria Jerusalém desesperadamente, pela importância religiosa. Então foi criado o mito de ser um profeta, né, que surgiria, e o catolicismo tinha um plano através disso, que era conquistar a cidade de Jerusalém, construir seu trono. Plano esse que ainda não se acabou, está próximo de se cumprir pela proximidade do catolicismo com o Islã. O catolicismo ele tem intermediado a união islâmica judaica, né? Isso é uma realidade já. Você pode ver que esse Papa aí, esse anticristo aí, desse Papa Francisco, ele tem trabalhado nesse propósito. Creio que ele é a própria encarnação do demônio, esse Papa Francisco, mais que os outros que vieram antes dele, né? Ele blasfema de Cristo na televisão diretamente, assim. Os outros ainda disfarçavam, isso aí não.
que aconteceu? Ele foi bloqueado pelos judeus na tentativa de conquistar Jerusalém. Os judeus que moravam lá. Ah, mas Israel voltou a ser uma nação em 1948. Voltou a ser uma nação reconhecida pela ONU, mas os judeus que ficaram lá, que lutavam para voltar para o seu país, eles tentavam sempre tinha gente morando lá naquele lugar. Então eles não queriam sair, né? Ele percebe que já é do catolicismo fazer isso, né? Invadir as terras dos outros e matar as pessoas que estão lá e falar que descobriu. Então, outro problema é que a verdadeira pregação do Evangelho no norte da África. Então, o que acontece? No norte da África foi um lugar muito também que Deus usou muitas pessoas ali durante muitas épocas. Então, tinha uma pregação verdadeira lá e tinha igrejas verdadeiras lá, povoados cristãos verdadeiros, né? O romanismo ele nunca tolerou nenhum tipo de oposição. Então, ele precisava criar uma arma para eliminar os judeus que estavam lá na sua terra e a verdadeira igreja, os fiéis, que também crescia ao longo que as escrituras eram copiadas a grande escala, porque todos os manuscritos que nós temos, a maioria deles são do século 4 e 5, século esse que se aumentou muito a pregação do Evangelho. Então o que acontece? Eles viram nos ismaelitas uma fonte de poder humano para realizar as suas astutas ciladas. Árabes tinham se tornado católicos e podiam trazer informações para Roma quando Agostinho apareceu em cena, ele sabia de tudo. E como um homem influente e com seus próprios seguidores, o que acontece? O Agostinho, ele antes de acontecer tudo isso foi um plano arquitetado por ele. Então ele tinha bastante influência lá também, por ter sido um grande teólogo da Igreja Católica. Então lá naquela época tinha bastante católicos, mas não o povo inteiro, né? Mas tinha cristãos verdadeiros, então o catolicismo precisava suplantar essas duas etnias. Tomar para si o povo árabe, que não tinha Deus, tinham milhares de deuses, e destruir a igreja verdadeira. Uma vez que a igreja verdadeira eles nunca conseguiam união com elas. Mas as pessoas que serviam outros ídolos era fácil, porque o catolicismo também segue vários ídolos, vários outros. Então o que acontece? O Vaticano quis criar um Messias para os árabes, né? Um grande líder que pudesse arrebanhar os não católicos, entre aspas, né? Porque eles eram católicos também, que adoravam muitos ídolos, como os católicos até hoje. E ele queria trazer eles para criar um grande exército, né? Para capturar Jerusalém para Roma. Até o momento, os árabes nunca se interessaram por isso de Jerusalém. Até aquele momento, né? Então o plano começou. Aí vamos lá. Como que nós vimos que ele casou com uma viúva, tá? Essa viúva, Khadija, o marido tinha morrido, ela doou sua fortuna, entre aspas, né, aos papas, e entrou para um convento, e foi uma dirigente de um convento, e ela foi designada para encontrar um jovem brilhante ali. Aqui nós estamos adentrando no plano do catolicismo para trazer o Islã. Então o que acontece? Antes de Maomé surgir essa viúva católica, ela foi encarregada de achar uma pessoa que casasse com ele, né? E foi o que aconteceu. Ela usou o primo dela, que era o Waraka, que era um católico, um sacerdote, que foi o conselheiro de Maomé a sua vida inteira. Encontrou o Messias, nós falamos lá, o Messias ismaelita, no meio do caminho, falou que ele seria um profeta e tal. O diabo trabalhou nisso também. E o que acontece? Passou para Maomé todos os ensinos de Agostinho. Aí o que acontece? O Agostinho sempre foi bem visto por eles lá. E sob a tutela de Roma, os árabes, eles começaram a espalhar a notícia do grande homem que estava para surgir, né, e ser o Deus deles ou o profeta deles. Enquanto Maomé era preparado por Roma, foi ensinado que os judeus eram o povo inimigo de Deus e os católicos eram os únicos cristãos verdadeiros. Os outros eram impostores, ou seja, os crentes verdadeiros eram impostores. Os verdadeiros crentes eram os católicos, eles ensinaram para Maomé, e os judeus eram o povo que Deus não queria, que Deus tinha abandonado. Aí, com as interpretações do guru católico, Maomé escreveu o Corão. Lógico que não foi ele que escreveu, porque ele era analfabeto. Ele não sabia escrever, mas ele foi ditado. O Corão é ditado.
E o que acontece? No Corão, a doutrina sobre Maria, os muçulmanos não foram perseguidos pelos reis católicos naquela época, porque eles adotaram, essa foi uma tática, eles aceitaram Maria, a doutrina sobre Maria, e eles nunca foram perseguidos pelos reis católicos. Ainda há obras de Maomé que não foram publicadas, segundo eles, que estão na mão dos ayatollahs árabes. Esses escritos estão guardados por conter informações que mostram o vínculo do Vaticano na criação do Islã. Tanto o Islã como os católicos possuem informações mutuamente que gerariam desastre se fossem reveladas. No Corão, Jesus é considerado apenas um profeta, né? O Papa, consequentemente, é considerado o representante de Cristo no Corão para os muçulmanos. O Papa não é numa troca de gentileza, emitiu uma bula papal permitindo aos generais invadirem e conquistarem a nação do norte da África. Financiou a formação dos exércitos muçulmanos em troca de 3 favores. 3 favores em especial. Primeiros favores que foram pedidos para que esse novo exército do catolicismo, formado agora por árabes, era eliminar os judeus e os cristãos que não fossem católicos, proteger os monges agostinianos, da ordem dos agostinhos, de Agostinho, que era uma ordem dentro do catolicismo, e os católicos, proteger os monges agostinianos, que foram também, que viviam naquela época lá, no norte da África, e conquistar Jerusalém para o Vaticano. Então eles foram designados nessa obra aí. Só que o que aconteceu? O poder dos muçulmanos cresceu à medida que eles foram marchando para Jerusalém. E foi tomada o interesse. Jerusalém foi tomada, né? O interessante é que os católicos nunca foram atacados, nem seus santuários destruídos naquela época, na época de Maomé. Mas com o poder que eles conquistaram na ida até Jerusalém, né? Os generais muçulmanos sentiram que não deveriam cumprir com o terceiro, né? Eles cumpriram o primeiro, eles tentaram eliminar todos os judeus, os cristãos, né? Expulsaram os judeus de lá, perseguiram os verdadeiros cristãos, só que o terceiro, que era dar Jerusalém para o Vaticano, eles não quiseram, porque eles, conquistamos a terra, vamos dar para eles. Então o plano fabuloso começou a dar errado, entre aspas, né? Porque na verdade o diabo estava por trás, mas o plano do catolicismo foi frustrado nisso aí. Então o enviado de Roma, o Araca, instruiu Maomé que Maomé dissesse que foi Ismael que foi oferecido no lugar de Isaac. Por causa disso, os muçulmanos construíram o Domo da Rocha no local do sacrifício de Isaac, fazendo assim Jerusalém o segundo lugar mais sagrado do Islã. Então essa mentalidade de que está explícita na Bíblia, que foi Isaac que ia ser oferecido em sacrifício, e ele era o filho da promessa, esse padre católico que era o tio de Maomé, ele mudou, falou, vamos mudar aqui a concepção desse povo, vamos falar que Maomé, na verdade quem foi oferecido foi Ismael, e o Deus do Antigo Testamento está nos abençoando, e você é o novo profeta. Maomé e o Araca e Khadija, né, tinham criado sua própria religião e se desligaram de Roma. Entre aspas, eles se desligaram, né? E agora os generais queriam conquistar o mundo para Alá, o Deus Lua. Muitas pessoas dizem que Alá é a mesma coisa de Deus. Não, Alá é o Deus Lua. Você pode ver que qualquer templo muçulmano ou cemitério muçulmano tem uma lua lá, porque Alá é o antigo Deus Lua dos muçulmanos. Então levantou seus exércitos, né? Aí que acontece? O Vaticano tinha que contra-atacar. Então o Papa, que não queria dividir o poder do mundo com os muçulmanos, com Maomé, então levantou seus exércitos, prometendo aos que lutassem pela Santa Sé a entrada no céu sem passar pelo purgatório, chamando de cruzadas, que foram as grandes cruzadas, que agora o catolicismo entrou em confronto com os muçulmanos para tomar agora a terra que eles tinham pagado para eles não queriam devolver. Pagou para eles roubar e eles ficaram com o roubo. Jerusalém escapou da mão dos papas durante as cruzadas, né? A Turquia, a Espanha e Portugal foram tomadas pelos muçulmanos.
em Portugal denominaram um vilarejo montanhoso. Quando os muçulmanos tomaram Portugal, eles deram o nome de um vilarejo montanhoso, uma montanha, né, com caverna, o nome da família de Fátima, a filha de Maomé, que casou-se com o sucessor do mesmo, que era Ali. Aí você vê porque que muitas das pessoas, os muçulmanos, mudam o nome para Mohamed Ali, quer dizer, Mohamed e Ali, que são os dois, o sucessor dele, né? Então a Fátima ali, a cidade de Fátima, ela recebeu aquele nome por homenagem, por causa da filha de Maomé, né? Anos mais tarde, os generais islâmicos negociaram um acordo de paz, e um dos negociantes foi Francisco de Assis, o padre lá, que da ordem dos franciscanos. O resultado do acordo foi: os muçulmanos ficaram com a Turquia na Europa, que é um mundo católico. A Turquia na Europa é muçulmana, e os católicos ficaram com o Líbano, mundo islâmico. Ficou acordado que os muçulmanos poderiam construir mesquitas em países católicos e vice-versa. E também concordaram em destruir os judeus e os cristãos missionários cristãos. Todos os muçulmanos veem os missionários cristãos, os crentes fiéis, como um demônio que traz veneno para destruir os filhos de Alá. Então o que acontece? Essa mentalidade é de Agostinho que pregou isso, e o Maomé, como um bom agostiniano, ele seguiu à risca isso aí. Então todo cristão é visto como um demônio por eles, né? Até hoje você pode ver que os cristãos são perseguidos e mortos lá. E foi assinado esse acordo entre eles, né, para um não tirar membro dos outros, o catolicismo não tirar muçulmanos e vice-versa. Então, com Meca e o Vaticano em plena lua de mel, a prostituta de Apocalipse 16:17 passou a ocupar os sanguinários jesuítas o cargo de controlar o Islã. Em 1910, Portugal estava aderindo ao socialismo comunista, e o catolicismo tinha outro problema a solucionar: o socialismo. Ele é ateu e queria destronar Roma. Então vem a ideia da aparição da filha de Maomé com o nome de Maria, virgem, na cidade de Fátima, em 1917. Ela aparece justamente na cidade que leva o nome da filha de Maomé. Com uma superprodução de Roma, que faz até descer fogo do céu à vista dos homens, os comunistas sofreram uma grande derrota em Portugal. Porque o que acontece? O marxismo, também como a Bíblia fala que nos últimos tempos o pé de ferro e o pé de barro misturado, ele teria, por um lado seria forte, por outro lado seria fraco. Então, muito do que foi ensinado durante o iluminismo deu liberdade para muitas pessoas. Então, o catolicismo já não era tão soberano assim naquela época. Então, ele teve que lutar contra muitas outras coisas. Uma dessas foi o socialismo, que saiu do seu controle. Os comunistas sofreram uma grande derrota em Portugal. Os romanos agora queriam a Rússia, e o apoio da então Fátima foi atacado pelo nazista Pio XII. A Rússia foi atacada, né? Com o apoio da Fátima, a suposta Fátima deles, foi atacada pelo nazista Pio XII. E a religião ortodoxa foi estabelecida. Mas Deus não permitiu a destruição do seu povo, que 3 anos depois, né? Aí, da guerra, Deus, também, eu creio assim, Jerusalém, eu não creio que o povo de Jerusalém é um povo específico hoje de Deus, mas a cidade em si, ela continua sendo o centro, porque o profeta Zacarias fala que ela seria uma pedra pesada para as nações, e é de lá que Jesus vai governar o mundo, né? E pelo que a Bíblia fala, essa cidade teria que estar estabelecida nos últimos anos, e a gente sabe que isso. Então Deus, ele permitiu que Jerusalém voltasse de novo ao centro das atenções do mundo. Israel agora reconhecida pela ONU, mas já estavam lá. Então, aí o que acontece? Com isso, o catolicismo, ele tem uma representante da sua deusa católica, Diana, Semíramis, né? Fátima foi escolhida para ser o presente do Papa ao Papa Maomé. Em 1936, a Inquisição Espanhola foi orquestrada pelo Vaticano. A Espanha ficou em ruínas
e de volta aos braços de Roma. Então, cerca de 4 milhões de muçulmanos ocuparam a Espanha como protetores do catolicismo. Os árabes só lutaram pelo Vaticano na Espanha só em troca do Vaticano nunca reconhecesse Israel como uma nação, como até hoje faz. E aí o que acontece? Então, o que aconteceu nessa época? O catolicismo agora, em plena lua de mel, né, com ele em 1986, teve a Inquisição Espanhola, né, orquestrada pelo Vaticano, que foi ali ajudada pelos muçulmanos. Então nós vemos todo esse plano aí. Aí tem aquele incidente, né? Olha só como as coisas acontecem, por milagre. Teve aquele incidente do atentado contra o Papa. E quem foi o planejado? Foi um árabe, supostamente. Aí o Papa ganhou de novo a atenção mundial. Após isso, o assassino Mehmet Ali agora era um perito em tiros. Que era um perito em tiro? Ele era um perito em tiro ao alvo. Ele atirou a uma distância de 4 metros e cada bala atingiu o Papa abaixo do umbigo, supostamente. Ele não queria matar, então o plano foi desenvolvido. Aqui cabe um pensamento. A Bíblia fala que a besta foi ferida de uma chaga mortal e depois foi revivida, né? Mas lógico que é uma fraude, né? Não é um verdadeiro milagre ali. Então pode ser que muito do que aconteceu ali, aquele suposto assassinato que tentou fazer do Papa, depois ele supostamente perdoa, né? Supostamente perdoa ali os irmãos muçulmanos agora. Então tudo é um plano, né? É para melhorar a fachada da instituição romana. Após abençoar Hitler, o Papa perdoou o assassino, né? Lá o suposto assassino dele. Aí começou a trajetória do Wojtyla, o Karol Wojtyla, que é o antigo Papa lá que morreu rumo ao ecumenismo. O maior ecumênico de todos os tempos foi aquele Papa, o mais maldito de todos. Lógico que esse agora é o mais, porque ele está vivo, né? Esse está terminando esse projeto. Os seus aliados no meio protestante para trazer o ecumenismo foi o Billy Graham, Kathleen Kuhlman, Benny Hinn, Kenneth Reagan, né? Kenneth Copeland. No Brasil, as grandes denominações agora estão envolvidas com o catolicismo. O Assembleia de Deus Belém, Madureira, as presbiterianas, todas elas estão em comum acordo. Já assinaram até declaração conjunta tal de fé. Os dois presidentes da Assembleia de Deus do Belém e Madureira receberam na ONU, que se você procurar nas escrituras, a ONU é feita por 7 países ricos, e ela é a besta que a mulher cavalga no governo, né? Então eles estão em concordata. Eles foram lá e receberam um prêmio junto com o Paulo Coelho, o Edir Macedo, né? O prêmio de Mensageiros da Paz. Então, muitos grupos de música também hoje são usados por ecumenismo, né? Temos aí o catolicismo romano, através dos padres, Marcelo Rossi, aqueles outros lá, que aparecem por aí, e as igrejas como Batista da Lagoinha e aquela Ludmila Feber, Fernanda Brum, todos os cantores estão promovendo isso. Então o que acontece? Nós temos hoje o catolicismo como pai e mãe de muitas heresias que chegou na Terra. A Bíblia fala isso. Vai ter muitas pessoas que vão torcer o nariz, principalmente crentes, porque eles estão defendendo a sua mãe, que a Bíblia fala que é a mãe das prostituições, né? Algumas versões traz mãe das meretrizes, mãe das prostitutas mais novas. E ela está sentada como soberana, diz que não vai acontecer nada com ela, mas a Bíblia diz que vai chegar o dia do julgamento dela. Quando ela cair, vai ter festa no céu. Então, crente, você que conhece a palavra, crê em Jesus Cristo, sai dela, povo meu, enquanto é tempo. O catolicismo é a grande abominação. Nós podíamos aqui alongar. Os jesuítas estão envolvidos com heliocentrismo, Big Bang, teoria da evolução, socialismo, capitalismo. Todos eles, a Bíblia diz que ela mercadejou com as almas dos homens por muitos anos.
e até o dia da sua destruição ela vai estar sentada sobre a besta soberana. Esse é o catolicismo romano que muitos têm defendido e têm dado a mão. Recentemente eu vi aquele padre da igreja evangélica chamado Cezino. Ele morreu, padre, pastor, não sei o que lá, ele morreu e foi no seu velório. Quem discursou lá foi o padre, agradecendo a comunhão que eles têm lá, naquele lugar. Então é só uma prova, irmão, do que o que seria para o fim dos tempos. Você, crente verdadeiro, divulgue a palavra de Deus. Você vai ser perseguido, você pode até morrer, mas não negue a fé em Jesus Cristo, porque se você morrer por Cristo Jesus é um privilégio. Eu não sei se nós vamos ter esse privilégio de morrer por Cristo Jesus. Queria eu ter, né, que eles viessem nos perseguir. E selaríamos nosso testemunho com sangue, recebendo nosso galardão e morrendo pela causa que tantos irmãos morreram. Né? Mas enquanto a gente está aqui na terra, vamos pregar contra o catolicismo romano, contra o sistema do mundo, contra o Islã, que é uma parte do catolicismo romano. Já estão unidos com o catolicismo romano, nunca foram separados. Essa ideia de separação é só para rotular, para depois eles unir tudo numa coisa só. Só quem vai ficar de fora, esse Papa maldito que está aí agora, o Francisco, ele odeia só os crentes, que ele chama de fundamentalistas. Aqueles que creem nas Escrituras e não abrem mão delas. Se você é um crente que crê nas Escrituras e não abre mão delas, e crê em Jesus Cristo, como está escrito nas Escrituras, então pregue a verdade, tempo e fora de tempo, seja perseguido ou não, pregue. Né? Todos aqueles que estão agora, retirando todos os livros que falam do catolicismo de todas as livrarias evangélicas. É uma prova disso. Né? Você quase não acha mais a Bíblia revista, Almeida Corrigida Fiel. Você só acha a NVI e as traduções mais deturpadas do texto católico que foi lançado lá. Então, lute contra essas coisas. E pregue a palavra, tempo e fora de tempo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Para a glória do nome dele. Amém.